Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre aspectos de segurança do banco de dados. Eu sou Pedro Paulo, aqui está o meu e-mail, já de cara tem telefone, Skype, e tem um blog que é Rodrigues Porto, que é o sobrenome das minhas filhas. E quem quiser entrar para ver, lá tem algumas coisas bem interessantes, né, sobre o banco de dados. Vamos passar. Uma coisa assim interessante é que você chega numa reunião dessa, que de repente tem várias pessoas aqui que trabalham com banco de dados, e você pergunta assim, poxa, o que segurança tem a ver com banco de dados? Né? Eu vou dizer para vocês que tem muita gente que trabalha com banco de dados que não tem a mínima noção disso, que trabalha há muitos anos e não se atenta para esse aspecto. Eu só fui me atentar assim, realmente de uma forma séria, mas consciente, quando eu fui trabalhar lá na Casa da Moeda. Que aí eu entrei trabalhando lá na parte de banco de dados e tudo, e aí depois eu fui convidado para trabalhar lá na área de segurança. E eu comecei a fazer alguns testes com ferramentas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, Proficiency, Database Security da McAfee, né, coisas assim que eu nunca ouvi falar, nem soar no meu ouvido. Falei, cara, esses caras trabalham em informática mesmo. Eu já trabalho com informática já tem quase 25 anos, né, eu tenho 45 anos, desde os 20, mas estudo desde lá dos 18. Eu falei, o que tem a ver isso, cara? Então, eu comecei a ver uma série de aspectos que normalmente no dia a dia de um DBA passa desapercebido, né? Então, peguei uma definição bem básica aqui, que é difícil falar de Oracle, é difícil de falar de banco de dados, e ser superficial, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tentar ser bem conciso para não deixar muita informação e acaba que a gente não entende nada. Então, vamos lá para aquela definição básica, né? Que é a segurança, aquela relação de proteção, quais são os aspectos que a segurança trata: confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Então, o que no banco de dados a gente vai ver hoje, né? A gente vai ver o que cobra mais do DBA. O que cobra mais do DBA? Cobra a disponibilidade do banco de dados. Por que não a autenticidade, a integridade? Isso já é comum do banco de dados, né? Por isso eu propus aqui um modelo da arquitetura Oracle. Vou falar bem rápido, né? Não vou entrar assim, em aprofundar muito, porque tem muitos detalhes. Para vocês verem como que o Oracle, ele em si, ele já é muito seguro. O banco de dados em si. Então, nós temos a camada de usuário e a camada servidora. Entre essas duas camadas, né, existe a comunicação do Oracle através do protocolo que o Oracle usa de rede, chamado OracleNet. Então, ele tem já um protocolo que trabalha já em cima da camada TCP/IP. Ele consegue aí, conversar com Unix, com Windows, com outras plataformas tranquilamente, de forma transparente. Tanto que ele tem uma dessas camadas dentro do OracleNet chamado TNS, que é Transparent Network System. Então, o servidor Oracle, por definição, né, qualquer banco de dados, ele só pode ser acessado através do processo servidor. O processo servidor é aquele cara que ele dá o primeiro contato contigo, ele escuta a porta, ele vê quem é você, vê se você é um processo Oracle, vê se você tem senha, se você tem acesso, se você tem permissão e o que você tem permissão dentro do banco de dados. Então você só entra no banco de dados por aí. Então já pela teoria de SGBD, você já sabe que você não acessa banco de dados diretamente. Você sabe, Access é banco de dados. Você abre o Access com qualquer ferramenta aí.
O banco de dados, para você abrir o banco de dados, você precisa do processo servidor, ou seja, o que está na instância. Instância é aquilo que está em memória. Então, o Oracle, assim que você carrega o Oracle, você dá o startup no Oracle, ele carrega toda a sua estrutura em memória. Ele tenta sempre trabalhar ali. Ele vai no disco, ou seja, no banco de dados, quando ele precisa de alguma informação. Mas tudo isso, você tem o processo de autenticação, que pode ser vários, né? Mas ele tem um processo, ele tem um protocolo próprio, o proprietário trabalha em cima da camada da rede, onde você obrigatoriamente vai ter que ter um usuário, uma senha e permissionamentos. Vamos guardar assim na cabeça da gente, privilégios, né? Então, desta forma, você vai invadir o banco de dados só se você tiver senha para isso. Só se você tiver senha do servidor para isso. Porque você pode entrar no banco de dados via, assim, basicamente, via dois tipos de acesso. Primeiro é o acesso nomeado, que é o usuário de senha. E outro é a autenticação do sistema operacional. Ou seja, se você é um usuário root do sistema e você atende a certos critérios de segurança que o Oracle coloca, você pode acessar o banco de dados sem senha. Tá? Mas isso é uma autenticação por usuário, né, de sistema operacional, onde você é um super usuário do servidor, e aí sim você consegue entrar no banco de dados sem senha. Então, para você ter acesso ao banco de dados pela tua rede e acessar diretamente, você só consegue através de usuário e senha. Então, ele é blindado nessa parte. E a disponibilidade, né? A disponibilidade é aquele outro item ali, é quando você mantém o banco de dados no ar. Então, tem até um velho ditado assim, que alguns DBAs falam assim, eu tenho um trato com Deus, né? Deus não faz milagre, né? Eu não faço milagre e Deus não faz backup. O DBA tem que fazer backup, é conhecido como isso. Então, backup e manter o banco de dados disponível a qualquer hora, independente de qualquer falha, é a tarefa do DBA, ele é cobrado muito seriamente por isso, né? Então, os problemas de segurança do Oracle começam ali naquela parte que eu já falei com vocês, problemas de privilégios do banco de dados, né? Depois a gente vai ver vulnerabilidades, um pouquinho de SQL Inject, e finalmente a disponibilidade, como que a gente pode aumentar essa disponibilidade. Então, privilégios do Oracle. Como que você consegue parar o banco de dados? Você tem que ser certificado OCP, OCA, tem que ter todos os cursos da Oracle, né? Então, coisas muito simples, você derruba o banco de dados de Oracle, né? E também outros bancos. Uma dessas facetas aí de problemas de privilégios são os profiles do banco de dados. O que são profiles? São quando você determina para cada usuário o que ele pode fazer, quais os recursos do banco de dados que ele pode usar, quanto de memória ele pode usar, quanto de CPU ele pode usar cada usuário. Você pode determinar quantas vezes ele pode errar senha. Então existe um profile default de todo banco de dados, onde o usuário recebe isso. E tem uma configuração, não é um bug, é uma configuração nas versões 10G e 11G, onde você só pode errar senha 3 vezes. Olha, veja bem, você não precisa saber a senha para você parar o banco de dados. Você precisa saber o quê? O usuário do banco de dados. Então você sabe, e normalmente o usuário que acessa as aplicações são o mesmo nome da aplicação, ou user alguma coisa. Então é muito é muito fácil você acertar qual é o usuário que gerencia a aplicação. Se você sabe o usuário e erra a senha 3 vezes, o usuário fica automaticamente bloqueado. Porque essa é uma característica do profile que já vem configurado de fábrica assim da Oracle. E aí você perde o quê? A disponibilidade. Todo mundo que for entrar a partir daí não vai mais conseguir entrar no banco de dados, porque o usuário está bloqueado.
E por incrível que pareça, a gente teve um caso desse lá na Casa da Moeda há pouco tempo, onde o nosso DBA lá, de um banco, criou e tal, e ele não sabia disso, e aí o sistema não entrava, de jeito nenhum a gente foi ver era isso. Né? Que realmente o cara clicou 3 vezes errado. A senha, o usuário fica bloqueado e aí você perde a disponibilidade. Privilégios UTL Virus. Outro problema do Oracle também nessas 2 versões. Essas UTLs são packages, né, partidos dentro do banco de dados que interagem com o sistema operacional. Então, essas packages, elas já vêm com privilégio também de fábrica, onde quem entra no banco de dados sem privilégio nenhum pode, por exemplo, gravar um arquivo lá no sistema operacional, no servidor. Então, se o cara fez a instalação do Oracle no diretório patrão, o cara vai lá e cria o arquivo zerado em cima do arquivo de configuração do Oracle, ou em cima de um arquivo de dados do Oracle, e ele cresce o banco. Tá? Então, são aspectos que muitos DBAs eles não se atentam para isso. Eles instalam o próprio default e deixam lá. Se alguém souber um pouquinho de banco mais que ele, ou fez algum curso de banco, isso aí são coisas que são dadas logo de cara. Então, o que você tem que fazer? Privilégio. Chegar lá no profile, tirar o limite de erros de senha. Você vai lá e tira e você resolve isso. Privilégio da UTL. Tira todos os privilégios. Esse privilégio é chamado de privilégio N. Esse que chama de grant. A gente dá as permissões para M, ou seja, qualquer um que entrar pode executar essas UTLs. Essas UTLs são perigosas, né? Podem crashar o banco de dados. Beleza? Até aí, tranquilo? O Oracle tem vulnerabilidades, bugs, muito. O banco para ter bug é o Oracle, né? Costumo falar que o Oracle ele foi feito para ter DBA. Né? Porque vira e mexe você está funcionando no banco de dados e ele para, ou alguma funcionalidade, uma coisa mais sutil, para. E aí você vai ver o que é, e você acha no site da Oracle os famosos patch. Vamos aplicar os patch. Então tem 3 tipos de patch. Então, o patch que a gente vai falar, né, para o nosso atendimento, é chamado de CPU, que é o crítico, né, que é de segurança. Então, a gente recebe, eu recebi esse e-mail dia 15 de abril. Né? Quem tem cadastro na Oracle, e comprou Oracle, então é certificado, você recebe por e-mail esses avisos. Tem uma patch crítica que você tem que aplicar no banco de dados. Esse aí tem a ver com a Apache, né? Porque descobriram uma vulnerabilidade lá na Apache, onde que alguém consegue, através do Apache, ler informações na instância, né? Naquela parte de cima do Oracle da memória. Então, o Oracle pede para você aplicar um patch para corrigir isso aí. Isso aí também gerou em vários lugares, também na parte do servidor, uma atualização até do Linux, né? Do CentOS, do Red Hat. Foi preciso fazer isso por causa desse bug que surgiu agora em 15 de abril, recente. Quando você acessa o link, que esse e-mail que a Oracle manda para você, ela te remete para a página da Oracle, onde ela vai te explicando todos os bugs e todas as vulnerabilidades que aquela CPU, ou seja, aquela patch crítica, vai tratar. Então isso aí rola assim, mensal, trimestral, de vez em quando você recebe e você tem que aplicar isso aí. Outro aspecto que a maioria dos DBAs ignoram é isso aí. Chega a patch crítica e não é aplicada, simplesmente é ignorado. Tá? Beleza. Até aí, nenhuma dúvida, tranquilo. Bom,
E o tal do raio do SQL Injection, né? A gente vai dar injeção lá de SQL. Pois é, como o Oracle ele é blindado, ele é seguro, né? Você só pode acessar ele se você tiver usuário e senha, ou se você tiver um usuário autenticado, e sistema operacional, né? Ou se você não tiver nada disso, você não vai entrar dificilmente. Existem ferramentas, né? Que até vai ter uma palestra que eu vi lá do Nmap, que eu também já testei um pouco ela. Você consegue fazer invasão, né? Você vai tentando se conectar ao banco de dados pelas portas padrões do banco, né? Outra dica, né? Quando instalar o banco de dados, tirar a porta padrão. A porta padrão do Oracle é 1525. Tira a porta padrão, põe outra porta. A do SQL Server é 1433 e assim vai. Então, já é conhecido e a pessoa vai tentar atacar aquelas portas. E tem aquelas senhas de default padrão que você acessa o banco de dados, né? Scott Tiger, que é uma sentinha do Oracle, né? Tem senhas padrão, System Manager, que o cara não altera ou então coloca a padrão mesmo, o cara vai tentar aquilo tudo. E aí entra no banco de dados. Ele entra no banco de dados e consegue pegar tudo que tem ali. Tá? Agora, a outra forma do cara invadir o banco de dados qual é? Através de SQL Injection. Isso aí é através da aplicação. Você tem que ter uma aplicação que vai servir de caminho para você invadir o banco de dados. Porque uma vez que você tem a aplicação, ela já está autenticada no banco de dados, a partir daí ela vai solicitar ao banco de dados uma série de informações. O usuário sem, porque você tem dentro do banco de dados, a maioria dos sistemas, eles trabalham assim. Eles têm uma tabela de usuário e senha. Então, tem o usuário da aplicação. Tem o usuário, a senha dele e o que ele pode fazer. Né? Então, quando você chega num browser, numa aplicação e coloca lá o teu usuário e senha, ele vai jogar para o banco de dados um SQL, pedindo informações. Então, olha um exemplo. Select Heuristic from Users, where User ID, então, e password tal. Ele vai clicar ali. Quando você faz, o cara consegue capturar essas queries, ele consegue fazer a união de cláusulas para garantir que aquele comando vai retornar verdadeiro. Como que ele vai garantir isso? Ele pescou o SQL, ele modificou o SQL, você vê que ele colocou um OR ali. OR 1 é igual a 1. Né? 1 vai ser sempre igual a 1 a vida toda. Então, não importa as outras cláusulas do where, o 1 igual a 1 vai garantir que o SQL dele vai trazer todas as informações que estão naquela tabela e users ali. Retornando essas informações, ele aproveita as informações e começa a invadir o banco de dados. Tá? Tem um exemplo aqui de código PHP. Então, aqui tem um exemplo onde ele passa o $SQL, né? Eles usam para isso chamado os metacaracteres, né? Que são esses pipes, esses dois traços que significam comentário, tá? E eles vão modificando o SQL. Olha ali a modificação lá pelo PHP. Ele injetou lá o OR 1 de novo. E tem outras cláusulas que você pode pôr para poder modificar. Tem outro exemplo que é um código Java também. Né? Então, como que a gente evita essa injeção de SQL? Né? Primeiro, o programador, o analista, tem que estar muito junto com o DBA, coisa que às vezes não acontece, que normalmente assim, DBA, ele tem assim, quando você vai ser DBA, você pode escolher vários perfis. Você pode ser um DBA de produção, você pode ser um DBA de produção, mas que conhece também desenvolvimento. Então, eu acho mais interessante, se eu for contratar, um cara que também tem conhecimento de desenvolvimento. Se tiver de segurança, então, é melhor ainda. Mas, porque o cara consegue ter uma visão melhor sobre essas coisas. Então,
O SQL Injection, você evita fazer o quê? Faz uma programação evitando metacaracteres. Você pesquisa se está passando por um de metacaracteres, se você tira isso. Outra coisa que você pode fazer é utilizar no banco de dados a programação do banco de dados, que chama procedures. Então, dentro do banco de dados, ao invés de você jogar o SQL puro para o banco de dados, você pode programar o teu SQL dentro do banco de dados, através de procedures, né? E aí você já evita 90% desse tipo, não evita 100%, mas evita já 90% desse tipo de tentativa. Ok? Isso aí, tranquilo? Beleza. Agora, o que a Oracle nos oferece para você ter uma alta disponibilidade, né? Ele tem alguns recursos, ele tem algumas ferramentas que garantem a alta disponibilidade. São, entre outras, não são só essas, tem muitas outras, né? Mas as que são mais usuais e são acessíveis em termos de preço das empresas, são essas aqui. É o Oracle Hacker, que é o cluster da Oracle, né? É o Oracle Data Guardian e o Flashback Database. A gente vai falar um pouquinho. Então, o Oracle Hacker, ele é o Reapplication Cluster, ele é nada mais do que um cluster. Então você tem dois servidores, cada um tem a sua memória, cada um tem a sua CPU, cada um tem o seu disco local, né? Onde tem o sistema operacional instalado, e essas duas máquinas são idênticas em instalação de software. Muda alguma configuração do Oracle só, para uma enxergar a outra, porque precisa fazer o cluster. E as duas gravam no mesmo storage. Então, como que a Oracle, qual é essa aplicação? Você consegue fazer um balanceamento de carga. Se uma das máquinas cai, a outra assume, então você aumenta a sua disponibilidade. Tá? Você oferece para a sua empresa uma melhor disponibilidade. Caso alguma máquina a nível de servidor. Aí você vai falar assim, poxa, Pedro, legal. As duas máquinas conseguem se comunicar entre si e as duas gravarem no storage. Pô, legal. Elas somam memória, somam CPU, somam. Então você consegue, com isso também, aumentar um pouco a sua performance. Nem sempre é uma solução para performance, mas assim, você normalmente consegue ter uma melhora de performance. Mas e os dados? Os dados ficam no storage. Você tem um backup dos servidores. Se um falhar, beleza. Se o storage falhar, né? Eu como DBA, já em mais de 15 anos, já parei de contar, eu já trabalho com banco de dados há mais de 15 anos. Eu acho legal, bonito, as empresas usam demais isso aqui. Só que, para mim, para eu dormir sossegado à noite, né, como DBA, eu prefiro a segunda solução. Se eu tiver que escolher, eu prefiro a segunda solução, que é o DataGuard. Porque o DataGuard, ele replica os dados. O hack, ele replica apenas os servidores. Então, se um cair, o outro entra. Então, você aumenta a sua disponibilidade. Agora, em caso de contingência, em caso de 11 de setembro, né, onde caiu lá as torres, então, você perde seus dados. Onde você tem a cópia desses dados? Não tem tempo, eu tenho backup. Não, eu faço backup de hora em hora e jogo para ele. É possível também. Mas o DataGuard, ele faz a cópia do storage para outro storage. Ele mantém os dados replicados, né, através de uma central de gerenciamento chamado DataGuard Broker. E aí ele consegue manter os dados replicados, né? Pode ser em tempo real, ou pode ser o síncrono ou assíncrono, depende do que você comprar, né,
versão de Oracle, que a gente tem a versão Enterprise e a versão Standard, né? A versão Standard, ela não é síncrona, e a versão Enterprise você consegue trabalhar com ela síncrona, né? Mas aqui faz lá, né, two-phase commit. Beleza, então, a solução, então, ideal qual é? É você ter o hacker e você ter o data guard. Então, essa já é a solução completa que garante para a gente que um item lá da segurança que é disponibilidade, né? Então, você tem 2 servidores que gravam aqui no storage, só que esse storage ele é replicado por outro banco de dados que normalmente é chamado de standby, né? Ele pode ficar de standby, ou seja, apenas recebendo e não sendo usado, ou pode ser usado, dependendo também da versão que você compra, se é standard ou se é o Enterprise do Oracle, né? É uma diferença assim sutil. O standard você compra aí por R$2.000, R$4.000, então você começa a comprar ele para essa mesma arquitetura, começa com uns 25, 30 mil reais. Né? Tem uma diferença legal de preço. Eu não vim do Oracle não, tá? Mas eu já trabalhei em empresa que vendia. Então, essa é a solução assim, mais comum que as empresas colocam para garantir a disponibilidade e também garantir contingência. Tá? E normalmente essas bases elas são colocadas em sites diferentes. Normalmente tem uma empresa, outra um data center, uma aqui, outra no outro bairro, né? Eu trabalhei com o pessoal da Sky, eles até faziam isso, não usavam nem o Oracle, nem o software, faziam isso via hardware, via fibra ótica direto. Então um bairro aqui, outro lá, e replicava via hardware mesmo aqui pra lá e tal. Bem legal. A solução também é muito cara. Então, a Oracle tem que ser via software. Então você faz isso, separa dois servidores, então eles podem trabalhar ativos. O primário, você está acessando a sua base e aí você consegue fazer o que você quiser fazer, utilizar as aplicações e tal. E o standby, ele pode ficar lá paradinho, só recebendo os dados, pode ser que crashar, vai que um dia caiu o prédio, né? Você tem toda a solução ali preservada, não somente os servidores, como também os dados. Ou ele pode trabalhar também como uma base de consulta, né? Você pode colocar ele em modo read only, e aí você pode fazer uma consulta. Uma utilidade para essa base, né? Talvez seria um BI. Né? Você poderia usar essa base para BI, para relatórios. Né? E aí você teria um uso assim, mais sustentável, né, dos seus recursos aí de hardware e de software. Vamos passar. Beleza. Então, damos uma subida. Eu esqueci de falar de um ponto, né? Falando ainda lá do SQL Injection, né, tem um outro tipo de ataque que chama DDoS, né? É um ataque que você tenta danificar o serviço, ou seja, quanto memória, quanto CPU, então você tenta estressar o serviço até que ele passe a não responder mais, ou não ter capacidade mais de te responder, e você derruba, né, esse serviço. O Oracle, ele também é bastante vulnerável a isso, só que ele tem processos bem inteligentes nele que detectam isso. Existe um processo, eu já passei por um caso de negócio lá antigamente que nem se falava disso, até foi um analista que sem querer fez isso. Né? Ele botou um SQL rodando, e esse SQL não tinha delay de um segundo, e o Oracle detectou que aquilo ali era uma anomalia, e ele derrubava a instância. Aí quando eu fui ver, era um processo chamado PMON, que é processo monitor, ele fica monitorando toda a instância. E a partir daí, eu vi na prática como que você derruba um banco de dados com um simples SQL. Né? Você coloca no aí eles colocam um delayzinho de um segundo e tal, e aí resolveu isso aí. Tá? Existem várias ferramentas que já detectam a nível de rede isso aí. Tá? Você não precisa usar o banco de dados para detectar. Existem N ferramentas que já
detectam isso aí. Tá? Então, essa palestra aqui é bem básica, mostrando para vocês, né, que existe hoje essa parte principalmente da disponibilidade, da vulnerabilidade, e que existe hoje um certo desconhecimento, uma ignorância da parte do pessoal que trabalha com banco de dados nessa área de segurança. Existem ainda alguns cursos, saem alguns mais poucos cursos voltados para segurança de banco, tem segurança de rede ABS, forense, uma série de cursos voltados para servidor e rede. Mas para banco de dados ainda são poucos, mas tem bastante. Então, aqui eu finalizo, é curta e assim, bastante objetivo. Então, esse é o alguém que quiser depois pegar aqui o slide todo, que tem aqui alguns cursos que quiser depois se aprofundar mais no órgão. Então, aqui também talvez tenha também alguns cursos, aqui na FIO. E quem quiser se aprofundar, conhecer mais o órgão, como ele funciona internamente, esses processos que eu falei, processo nome, processo servidor, e tal, como que você gerencia a instância, como que você configura toda aquela parte de privilégios, como você seta para que o banco de dados fique mais seguro, tirando aqueles privilégios exagerados, configurando o profile e tal. Isso aí a gente vê num curso assim, mais tranquilamente. Ok? Então, só isso. Alguém tem uma pergunta? Tranquilo? Quando? Quem está se interessado em trabalhar com banco de dados, você sugere para Então, legal. Assim, o primeiro curso que a pessoa tem que fazer é o curso que normalmente a faculdade já dá, nas cadeiras de banco de dados, que é o curso de modelagem de dados, e que entra normalização e tal, essa parte teórica. A partir daí, que você já tem uma noção do que é tabela, entidade, relacionamentos e tal, você entra no SQL, que normalmente também tem nas cadeiras da faculdade, mas é um período normalmente curto. Então você não consegue você consegue aprender, mas você não consegue se especializar em SQL, apesar que do SQL já está padrão, mas tem assim, muita diferença entre o SQL do Oracle e o SQL do SQL Server, do MySQL, tem muitas particularidades. Então, se você quiser se especializar em um banco, eu sou suspeito a falar, eu acho que o melhor é o Oracle, não somente porque é o banco mais utilizado, não, porque ele realmente tem mais funcionalidade, apesar de ser buguento. De vez em quando a gente tem que estar aplicando patch. Mas que bom, que aí dá mais emprego para os DBAs. O banco foi feito para ter DBA, tem que ter DBA. O SQL Server, por exemplo, é um banco que todas as empresas que eu trabalhava e tinha o SQL Server, eu esquecia. Quando eu vi um cara lá da empresa lá aplicar um patch da aplicação, o cara não vem aplicar mais com o banco. O SQL Server tem SQL Server aqui? Realmente tem. Aí eu só lembrava dele nessa época, assim, porque ele ficava lá fazendo um backupzinho dele lá toda noite e tal, ficava lá. Nunca lavou o banho, também uma aplicaçãozinha pequenininha e tal. E agora, como ele é mais parrudo, tem muitas funcionalidades, realmente você consegue fazer muita coisa. Eu até não falei sobre o flashback, database que eu vou falar agora. Mas para você iniciar é isso aí. Modelagem de dados, SQL, introdução ao Oracle, se você quiser se especializar em Oracle, fazer um curso de introdução ao Oracle SQL. E aí depois você vê para onde você quer ir. Se você quer ir para a parte de administração, aí você faz um curso de Linux, porque 90% da base Oracle hoje é em cima de Linux. Então você faz um curso de CentOS ou Red Hat, e aí depois você faz um curso de administração Oracle. Aí você tem dois cursos, que são o Workshop 1 e o Workshop 2, que são os cursos oficiais, mais ou menos 40 horas cada um. Então você vai gastar umas 40 horas de SQL, você vai gastar mais umas 30, 40 horas de Linux, mais umas 40 horas de Workshop 1, 2,
é mais ou menos aí umas 200 horas. Você já fica especializado aí em Oracle. Você vai gastar umas 150 horas, 200 horas aí no máximo. Tá? Beleza? Não faça um curso de administração Oracle de 15 horas, gente, pelo amor de Deus. Tem curso na internet de 24 horas de Oracle, de 15 horas. Isso aí. Você, assim, não tem como dar a Oracle no detalhe com essa carga horária. Não tem como. Até eu já dei bastante aula em curso oficial da Oracle. E são 40 horas. Assim, todos os cursos são 40 horas. Esses cursos que eu falei aqui. Tem parte também de PLSQL, que são aquelas procedures que eu falei, que é mais para a área de desenvolvedor. Tá? E, assim, apertado você dá o conteúdo todo em 40 horas, já é apertado. Né? Então, se você fizer um curso aí de 24 horas aí só, você vai estar aprendendo assim, muito superficialmente. Né? E tem empresas que até já tem colocado nos anúncios lá, né? Não aceito curso com menos de 30 horas, de 40 horas. Já tem anúncios que eu já tenho visto isso. Já justamente para o cara chegar lá, não, fiz um curso lá na SOS Computadores, né? Eu até gosto bastante da SOS Computadores, mas todo mundo fala SOS Computadores, todo mundo vai querer falar do Microlins, né? Qualquer outra assim, que tem cursos básicos. E aí você vai, agora eu vou administrar o Oracle. Não é assim, né? Você não pega um cara para operar o seu cérebro, né? E o cara vai estar com uma bíblia do lado, eu vou operar o teu cérebro, se der algum erro aqui, eu vou pesquisar no livro aqui, eu estou no Google, e vou ver o que eu faço contigo, né? Então, assim, até para eu poder entrar no mercado de trabalho, júnior é até mais complicado, porque as empresas não gostam de contratar pessoas júnior, porque o banco de dados, assim, é muito sério, muito pesado e é muito exigido. Então, normalmente, a pessoa tira uma certificação e tal, fica mais fácil você entrar no mercado de trabalho. Né? Mesmo com o júnior, porque tem a questão da empresa que vende o Oracle, a empresa que trabalha com consultoria de Oracle, ela ganha vantagens por ter pessoas certificadas. Então, é vantagem para a empresa contratar mesmo você sem experiência. Então, a certificação ela é bem legal por causa disso. E o Flashback Database, só para a gente fechar, é o recurso que você consegue voltar o banco de dados todo a um determinado tempo, né? Na linha do tempo. Agora está sendo bastante usado esse Facebook, né? Na linha do tempo. Então você tem, aconteceu alguma atualização do teu banco, tua conversão do sistema, e aí está errado. Olha, fez o update errado em todas as tabelas do banco de dados. Então, você dá um simples comando no Oracle e ele volta todos os dados a 1 hora atrás, a 2 horas atrás. Então, isso por isso que eu falo que o Oracle tem muitos recursos. Então, esse é um desses recursos. Né? É o Flashback Database. Tá, gente? Então, é muita informação, assim, é pesado falar de Oracle assim, leve, é difícil, entendeu? Mas espero que vocês tenham aproveitado aí algumas coisas que eu falei, tá? Obrigado. Então,